Formada em Direito pela PUC Paraná e especialista em Direito Médico e Odontológico. Eu estou falando da doutora Gabriela Fabiane Gasparetto, nossa convidada de hoje no TecPod, podcast da Radiotec. Seja bem-vinda, doutora Gabriela. Obrigada, Fer. Gente, tô aqui, esperançosa, porque é a minha primeira vez participando de um podcast. Então vamos chamar de Gabi? Pode chamar de Gabi? Não, por favor, senão eu vou ficar tensa aqui. Maravilha. Gabi, eu estava vendo aqui que você também possui 2 pós-graduações em Direito Penal e atua no Direito Odontológico. Explica como é que foi isso. Conta essa história pra gente. Minha vida inteira, né? Na vida inteira não. Na faculdade fiz estágio em penal, né? E depois que eu terminei a faculdade, eu fiz a pós-graduação em penal e processo penal. E aí, eu sou filha de dentista, minha irmã é dentista. Tá meu irmão é médico. E aí, eles precisaram em algum momento isso que eu ia falar, você surgiu pra resgatar, pra resolver uma bucha. E não dá, eu acho uma profissão lindíssima. Cogitei fazer odontologia depois. Mas, e aí acabou que eu consegui conciliar os dois, que é a minha formação, né, como advogada e conseguir ir para esse meio, que é o direito médico e odontológico. Bacana. A gente estava pensando aqui em qual tema, né, que nós iríamos abordar com você, porque na verdade são tantos dentro da parte jurídica, odontológica. A gente está falando não só de relacionamento com o paciente, mas também com o colaborador, né, direito trabalhista, enfim, várias situações. Mas aqui eu coloquei esse tema sobre ações judiciais contra dentista, né, como evitar. Que a gente tem percebido essa crescente, né, esse número crescente de ações judiciais envolvendo dentistas. Então, eu queria saber de você, como é que você tem acompanhado isso? O que você percebe como algo comum entre eles? Você pode dividir com a gente? O que eu vejo é que tem muita falta de informação, né, principalmente pelos dentistas, né? Quando a gente fala assim, desculpa interromper, ele não sabe sobre as particularidades ou ele não passa essa informação ao paciente? Acho que um pouco dos dois, Fer. Mas acho que o mais não saber, tá? Tem bastante dentista. Quando eu falo da necessidade, por exemplo, do termo de consentimento esclarecido, muitos dentistas não têm. Inclusive, assim, os mais antigos, nenhum tem. Até assim, se você falar com o meu pai, por exemplo, ele falou que quando fazia faculdade, não usava nem luva. Sim. E aí é muita informação, né, durante todo esse tempo. Então, como que eu vou convencer ele da necessidade de um termo de consentimento esclarecido? Mas é tão importante que a falta dele pode te condenar num processo judicial, por exemplo. É que é uma proteção, acredito que não só para o paciente, mas para o profissional também, né? Com certeza. Por isso que eu te digo dessa falta de informação. Às vezes o dentista acha que não é necessário, ou ele jamais me processaria, né? Tem aquela coisa de fazer algo para alguém que é próximo. Na fala somente, na né? confiança. No fio do bigode. Que o processo do tratamento, ele é muito próximo da parte da indicação, da confiança. Sim, acho que até por normalmente, isso, ainda mais a gente pega exemplos de cidades menores, né? Onde é o vizinho do amigo que conhece, que é tio do outro, né? Então, que era o dentista da família, o médico da família, então tem aquela questão do relacionamento. Então, né? acaba passando por isso mesmo. Então, ele acaba, às vezes, por não conhecer e, às vezes, por achar assim, não, eu vou, né? Vai dar tudo certo e tudo mais, né? Então, acho que também tem esse lado, né? E dentro dos processos judiciais, né? A gente, muitas vezes, na maioria dos casos, a gente tem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, o que acontece na maioria dos casos? Um negócio chamado inversão do ônus da prova. O que é isso? De uma forma muito genérica aqui. Na maioria das vezes, quem vai ter que provar que não agiu com negligência, imprudência ou imperícia é a clínica odontológica. Sim. Não o paciente. É um termo que eles usam que é a parte hipossuficiente ao paciente, né? Sim. Porque assim, principalmente em clínicas maiores, né? A gente parte do princípio que essas clínicas maiores têm uma condição financeira maior e, portanto, no caso de precisar de perícia, algo desse sentido, quem teria que pagar é a clínica, né, que tem um poder aquisitivo um pouco maior também, né? Então, tem essa questão da inversão do ônus da prova. Então, é muito importante fazer tudo minuciosamente correto. É o que eu falo da importância de ter um advogado ali por perto, de contratar um advogado de confiança, porque a partir do momento que você se prepara para essas, né,
essas tempestades que podem ocorrer, enfim, você não tem mais tanto medo, né? Se você está fazendo sua parte de forma adequada, você consegue se prevenir para um eventual processo, caso venha, né? Então, não é somente contratar, né, quando precisa, mas, na verdade, toda essa assessoria para que haja essa prevenção, então. Então, vamos imaginar, vamos trazer aqui as claras, né? Na sua prática clínica, o que você percebe evidencia de erro mais comum do profissional ou clínica? O que eu te falei antes, o termo de consentimento, Fer. Tem muitos profissionais ainda que não fazem o uso de termo de consentimento, né? Mas, assim, aquela questão de não ter a produção de provas. Então, você entra em contato com o paciente, né? Ocorreu algum erro, tem alguma dor. Mas eu falei com o paciente. Mas falou como? Falou quando? Falou por onde? Tem como provar? Se você não tiver como provar, é a sua fala contra o teu paciente. É muito difícil, né? E aí, quando eu falo da inversão do ônus da prova, você não vai conseguir provar aquilo que você precisa provar, né? Então, assim, não só isso também, né? Eu até anotei algumas coisas para lembrar aqui, mas a gente tem que contabilizar os pacientes que agem de má fé, porque existe. Sim. Infelizmente. Né? Infelizmente, e é tão ruim existe. A gente, como profissional, agora eu me incluo como dentista, né? A gente sempre atuar pensando que ele pode acionar. Então, eu estou fazendo não só por uma questão documental, do que é certo e tudo mais, mas, nossa, eu estou agindo pensando na parte ruim do negócio, pensando que ele pode virar o jogo e se voltar contra mim, né? É o que eu sempre falo. Na verdade, assim, quando eu atendo alguma clínica, algum dentista, eu falo, prepare-se sempre para o pior. Porque a partir dali, você consegue lidar com qualquer caminho que venha, né? Mas se você acha que o paciente nunca vai fazer isso, um paciente muito bonzinho, ele sempre elogiou a clínica. Sempre acontece. Então, eu vejo muito acontecer. Eles falam, nossa, mas ela falava tão bem da gente, ela indicou tanto a gente, né? Mas aí acontece alguma situação, perdeu o dinheiro que ia pagar. Então, ela entra com o processo e fala, não ficou o resultado que eu queria. Entendeu? Na verdade, não foi esse o motivo que a fez eu acho que essa frase que você... acho que essa frase que você falou agora, eu acho que é um dos maiores pesadelos dos dentistas, né? Porque, não ficou do jeito que eu queria. Né? E isso eu acho que é uma coisa muito genérica, né? Principalmente pensando assim... E é um alinhamento de expectativa também com o paciente, né? E quando você parte para uma questão contratual bem definida, né, bem esclarecida, bem colocada, você consegue minimizar um pouco essa questão do que é a expectativa do paciente em relação ao tratamento. Mas isso tem a ver também, né, Gabi, em relação até à especialidade do dentista, não é verdade? Com certeza, foi bem pontuado. A gente tem as obrigações de meio e obrigação de resultado. Né? E para você, Fer, muito mais fácil do que, né, pra gente, assim. Mas, por exemplo, uma cirurgia bucomaxilofacial. Nem sempre uma cirurgia dessa vai ter como obrigação resultado. Sim, a maioria das vezes, não. Né? A gente chega ali, tem alguns processos, por exemplo, a pessoa sofre um acidente e vem com o rosto totalmente desconfigurado. Qualquer coisa que o buco fizer é salvação. A pessoa está com o rosto completamente desfigurado, né? E ela quer que fique idêntico ao que estava, é injusto, é desleal, né? E aí a gente tem o caso das lentes de contato, por exemplo. Daí não tem nem como questionar, é óbvio que a pessoa vai querer um resultado, né? Até porque não é um serviço barato, né? Requer uma dedicação ali. Então, assim, tem isso, né, de especialidade, varia de acordo com a especialidade, mas a gente tem as obrigações de meio e as obrigações de resultado. Bom, mudando um pouquinho, a gente falou bastante sobre a questão do paciente, né, mas não sei quanto às suas experiências, Gabi, com relação aos problemas trabalhistas também, né? A gente vê muito hoje uma crescente, né, de redes de clínica, franquias, né, que possuem contratos diversos, né, com os dentistas e tudo mais. Eu não sei se você já teve algum caso também para falar sobre isso. Temos, né? Principalmente quando envolve ali mulheres gestantes, né? É muito complexo, muito delicado, porque várias situações que a gente fala com clínicas odontológicas, e não só clínicas odontológicas, né? Acho que isso acontece em várias empresas, acho não, com certeza, mas é aquela questão de meu funcionário está aqui, mas não queria estar.
né? É o que a gente fala muitas vezes e que a gente sabe que acontece. E por que eu citei o caso da gestante em específico, né? Porque a gente sabe que teria ali algumas regulamentações mais específicas para gestantes. Então, o que eu falo? Né? Nunca, jamais, no sentido de não contratar mulheres, nunca no sentido de não contratar gestantes, né? Não é isso. Eu só digo assim, essa cautela de contrato, essa questão de tudo conversado antes, porque se você consegue ali alinhar, né, o seu trabalho, o seu planejamento, e se você tem um advogado ao seu lado, fica tudo muito mais fácil, tudo muito mais simples. Você pergunta a qualquer momento, você tira suas dúvidas o tempo todo e você evita, por muitas vezes, a demanda processual, né? Então, assim, não quero contratar um advogado porque eu acho um custo alto por mês. Mas vai ali na frente, um processo se paga. Principalmente se a pessoa ou a clínica não tiver uma seguradora. Outra coisa importante que eu lembrei, só para continuar o pensamento. Se você não inicia um tratamento, muitas vezes a seguradora não vai cobrir. Porque a seguradora vai cobrir quando você dá início ao tratamento. Se você não iniciou o tratamento, a seguradora não cobre. E isso eu sei que muitos dentistas não têm conhecimento. Então, pode ir lá acionar, tenho meu seguro. Vai lá, quebra a cara. Por quê? Porque o seguro não vai cobrir. Né? Esse seria o seguro de responsabilidade técnica. Isso. Então, assim, é importante lembrar desse respaldo, né? E, assim, até para a seguradora cobrir, você precisa ter toda a documentação, você precisa ter pedido os exames iniciais, complementares, né? Então, não é simplesmente estou coberta pelo seguro e achar que está tudo bem e achar que está tudo lindo e tranquilo. Porque a seguradora quer ao máximo evitar de te pagar. Então, se você tiver alguma brecha, alguma pendência... E falando de exames, que é um assunto que... Por conhecimento. Até a escolha do exame, né? A gente já passou por alguns casos ali na clínica também, né? Que nós, na Radiotec, a gente sempre vai realizar o exame conforme foi indicado pelo dentista, porque nós partimos do pressuposto ali que ele está solicitando o exame correto, o melhor exame possível para aquele tratamento, né? Mas a gente sabe que isso não é uma prática comum. Então, também o fato de você pedir exames também não é uma garantia. Sim, não é? Com certeza. Essa questão do exame adequado, de um exame de qualidade, faz toda a diferença. E não é para puxar o saco de vocês, não. Mas é de verdade, assim. Inúmeros processos que a gente atua, a gente vê que a qualidade não é suficiente até no quesito da perícia. O perito ele vai analisar os exames. Ele não tem como analisar o anterior do paciente. O paciente já passou por um procedimento. Como que ele vai avaliar alguma coisa? Vai ser pelos exames. Né? Então, por diversas vezes, a gente encaminhou o processo para a perícia e a perícia falou, inconclusivo, porque o exame não tem uma imagem adequada para eu falar alguma coisa, para eu me posicionar. Né? E perito nenhum vai querer dar a cara a tapa ali de um exame que não esteja adequado. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, sim. Você falou assim que o que mais acontece no início da nossa conversa, né, é a falta do termo de consentimento, mas existem vários documentos que são necessários, né, para a gente também, como profissional, nos protegermos aí de uma possível ação, né? Então, desde ali o contrato, tendo todas as cláusulas, tudo certinho. Um contrato bem elaborado, escrito, né? Também só o contrato por si só não é garantia. Não pode pegar o modelo pronto na internet. Não. É isso mesmo, não gente. A questão do termo de consentimento, a solicitação de exames, não somente exames de imagem, que é o que a Radiotec faz, né? Mas também exames complementares, exames de sangue, laboratoriais, né? E também a correta documentação, prontuário clínico do paciente, como é importante, né? Não só uma questão com os dados do paciente, mas o que é executado nele. E tudo te falar que é feito, que é conversado, inclusive, né? Tudo. E te falar que tudo isso ainda não é suficiente. Eu vou te dar um exemplo do porquê. A gente tem uma clínica, né, que eu atuo, E aí chegou o caso lá pra gente de que a paciente alega que a clínica, que é a minha cliente, teria extraído todos os dentes da paciente sem o seu consentimento. Certo.
Em conversa com a clínica, ela me falou, não, a gente tem tudo assinado. A gente tem o termo de consentimento, a gente tem contrato. Todas as vezes que ela veio aqui, prontuário lindo. Todas as vezes assinado por ela. E ela disse que não tem nenhum contrato, ela nunca assinou nada. E é isso. Pronto, acabou. Como que você faz num caso desse? Pedir uma perícia grafotécnica para comprovar que a assinatura dela... Essa é pra mim, hein? Que a assinatura dela condiz com a assinatura que está lá na documentação que a gente tem. Por quê? Inversão do ônus da prova. A gente apresentou um contrato assinado. Quem tem que provar que a assinatura que está no contrato é dela é a clínica, não a paciente, né? Então a paciente nega. Aí a gente vai lá e pede a perícia grafotécnica. Então a perícia é muito minuciosa. Se apoiou a mão, se não apoiou, onde coloca o pingo no i, onde não coloca, fecha a letra, não fecha. Então, assim, é um relatório extensíssimo. Nesse caso, em específico, deu 90% que a assinatura seria dela. Então, assim, de 20 tópicos, 30 tópicos, deu que talvez seria inconclusivo, não que não seria dela. Entende? Então, assim, se não tem perícia grafotécnica, a gente não consegue provar. Por quê? Por causa da má-fé. Graças a Deus, a má-fé é o único instituto que a justiça gratuita não vai chegar, né? Porque esses pacientes, muitas e muitas vezes, entram com a justiça gratuita, né? E aí, eu pedi aplicação de multa por má-fé, né? Porque ela não lembra que ela assinou o contrato? Ela não lembra que todas as vezes que ela foi atendida, ela assinou um prontuário? Então, é por isso que eu te falo da má-fé dos pacientes. Então, a gente tem que estar preparado para tudo isso. Tinha todos os exames, tinha toda a documentação, tinha termo de consentimento esclarecido, tinha tudo o que precisava. Então, o mínimo não é o suficiente. O mínimo também não é o suficiente. Ai, é por isso que eu te falo. Não, e até pensando que, assim, como a gente bem sabe, a gente está falando de um tratamento, né? E pode acontecer imprevistos. Sim, com né? certeza. Às vezes, muitas vezes, eu acho que até isso é um ponto de preocupação, porque às vezes o avaliador, o dentista que está ali preparando para passar um orçamento, pensando, né, planejando o caso, não conta com alguma coisa, né, que pode vir a acontecer com esse paciente e tudo mais. E tendo tudo isso bem esclarecido, tudo isso bem documentado, você pode, de repente, até alterar o caminho ali do tratamento. Sim. Né? Que, por exemplo, alterar o preço, por exemplo, isso é possível ser feito, não pode? Sim, numa alteração de contrato, claro, a grande maioria das vezes claro, acaba acompanhando o aumento de orçamento, sim. né? Mas, assim, isso é possível acontecer, sim. Não, super possível. E, assim, rapidamente falando aqui, outros casos muito comuns, parestesia. Quantas e quantas vezes acontece parestesia? Parestesia é muito comum, é muito simples. O que vai diferenciar de uma parestesia e que o dentista é responsável e o que não é? A perícia. Então, se o paciente entra com um processo e fala que, eventualmente, está ali com um caso de parestesia, a única forma de provar se o dentista agiu de uma forma incorreta ou não é através da perícia. Então, é um processo que indiscutivelmente vai precisar da perícia. Outro caso, assim, tem inúmeros que eu poderia aqui ficar falando, e eu lembro aqui de vários, mas assim, tem outros casos que a paciente voltou atrás e falou que não tinha assinado o contrato, que não iniciou o tratamento. Não iniciou o tratamento. Ah, sim. Ela, Fechou. Ela assinou o contrato, mas não iniciou. Exato. Tá. E aí ela falou que não era nessas condições, que não era assim que ela queria. Em clínicas grandes que tem que pagar ali pela franquia, né? É muito complicado, porque você já pagou uma porcentagem ali do seu contrato. Está previsto a multa contratual, tem tudo. Lindo, contrato lindo. Mas e aí? Você fica de mão atadas. Por quê? Na pior das hipóteses, se a seguradora não vai pagar, ou você tem que pagar a franquia da seguradora de qualquer jeito, então de uma forma ou de outra você vai gastar um dinheiro que não era para você gastar. Como que você evita isso? Muitas e muitas vezes com advogado. Outro caso, a paciente se negou a fazer o uso de antibiótico. Como que você faz nesses casos, né? Obriga, né? Obriga, vai tomar. né? Então, assim... Amarra. Como, né? Amarra. Exato. Então, por exemplo, nesse caso em específico, a dentista, a clínica odontológica, tinha um respaldo jurídico muito grande. Então, tudo que ia sendo feito, eu falava, faz assim, faz dessa forma, anota isso, anota esse protocolo, liga para ela, fala com fulano, fala com ciclano. Então, esse processo
esse caso virou um processo, né? Certo. Só que a gente tinha todo esse manejo, toda essa preocupação anterior. Então, quando o processo veio, a gente já estava preparado. A gente tinha as provas, a gente sabia o que argumentar, quando foi falado, que horas, com quem, né? Então, a gente não negou atendimento, a gente não negou assistência, né? Porque isso é importante, né? Não é... Mas sabe, agora pensando aqui, Gabi, até mesmo em relação à parte de documentação, né? A gente às vezes se prende muito ao consentimento do paciente, ele autorizou, eu informei, coloquei prós e contras, ele assinou, né? Que foi passado essas informações, mas muitas vezes no caso... Mesmo você tendo essa autorização, vamos pegar aquele caso que você falou quanto à remoção de todos os dentes, tá? Ele consentiu, tá tudo certo quanto a isso, mas não é porque ele autorizou... Isso, Fer, tem isso também. Porque num caso de perícia, vamos imaginar, né? Plena. Analisou a documentação previamente, né, os exames de imagem, antes da execução do serviço, e viu que havia a possibilidade de uma alternativa mais conservadora, uma segunda opção de tratamento e não foi dado. Então, o fato de ter o consentimento do paciente não exime, né? Não exime da culpa. De forma nenhuma. Não, pontuou perfeitamente, porque tem até isso, né? O profissional, o dentista, ele tem que saber o que é melhor para o paciente. Não é porque o paciente chega lá querendo arrancar todos os dentes. Ele não é responsável por que ele está fazendo, né? Exatamente. Eu, enquanto dentista, vou falar, beleza, é o que você quer, você vai pagar? Então vou fazer. Não é assim que funciona, né? Então, pontuou lindamente, é bem isso, Fer. Eu acho assim, acho que é muito legal os casos, a gente falar de casos, e uma pena a gente não poder ficar... Sim, muitas horas tem casos, hein? Muitos casos. Muitos casos. Porque uma coisa que eu percebo também é o medo do dentista quanto ao processo. Sim. Ainda mais porque existe uma preocupação comercial, uma preocupação institucional também, né? Tipo, ai, meu Deus, levei um processo, acabou meu mundo. Até mesmo as redes sociais, né? Sim. Porque hoje em dia, com a competitividade, né, com as inúmeras clínicas que existem, isso... Mas, na verdade, não. A gente falar disso, né, eu acho que é muito importante para o dentista abrir os olhos, se precaver, né? Cuidar da documentação, que eu acho que é o calcanhar de Aquiles, né? E para que não venha... Porque às vezes ele está anos trabalhando correto, atendeu 1000 pacientes e às vezes um caso mal cuidado pode colocar... Então não é perder tempo, essa é a verdade. Nem dinheiro. Nós estamos um investimento. É um investimento. Investimento e tentando ali trabalhar de forma preventiva para que não aconteça, né? É bem isso. Exatamente. Gabi, muito obrigado pela sua participação. É uma honra te receber. As portas estão sempre abertas para você. Tô pronta. Caso você queira deixar alguma mensagem também pro pessoal, falar suas redes sociais, fica agora... É o que eu falo, né? Principalmente quem está me assistindo. Se quiser não perder dinheiro, o segredo é contratar um advogado, né? Mas a minha rede social, eu tô optando por deixar a minha pessoal e a profissional juntos, porque eu vi que muitas vezes eu passava a profissional e muita gente me seguia no pessoal. Então eu resolvi que vou deixar tudo junto. E é @Gaspareto com 2 T's, Gabi, tá? Então, quem quiser, eu volta e meia, eu falo de alguns casos lá, né? Eu tô sempre ajudando quem tem alguma dúvida. Então, estou à disposição, inclusive, de vocês. Que esse material aqui vai render e vão ter outros encontros, né? Se você tem dúvida, pode mandar suas dúvidas aqui pra gente, pode mandar aqui pra Radiotech, a gente passa pra Gabi. E com certeza vai ser um prazer ajudá-los aí, né? É pra que a gente construir uma odontologia mais saudável. Isso. Não é? Isso mesmo. Obrigada, viu, gente? Valeu, adorei. Gente. Pessoal, acompanha a Radiotech, o Tech Pod, vem muita coisa bacana por aí. Até mais, tchau, tchau.